Vamos então continuar com a análise ao Livro dos Espíritos. É uma análise muito sucinta. Estamos neste momento no capítulo 7º, o sono e os sonhos, emancipação da alma, pergunta 411. Não está aqui ninguém pela primeira vez? Pronto, então já sabem. Pronto, o Livro dos Espíritos é um livro que é constituído por 1018 perguntas, com respostas feitas por Allan Kardec à espiritualidade e as respostas. Pronto, estamos a analisar pergunta a pergunta. A pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Foi esta a pergunta que Kardec faz aos espíritos e os espíritos respondem. Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar que em estado de vigia tenha intuição do facto. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. O espírito, quando nós estamos, não sei se vocês já vos aconteceu quando estão a dormir e utilizando um termo que agora, ainda anteontem fez 50 anos que o homem pisou a Lua, utilizando o termo espacial, quando o nosso espírito se solta, vocês quando estão na cama, não sentem de vez em quando dar assim um saltinho, um tremelico no corpo? Isso é sinal, é o sinal da acoplagem do espírito ao corpo. O espírito saiu e acoplou ao corpo. É quando nós damos aquele estremecer na cama, quando estamos a dormir. É o sinal da acoplagem, isto utilizando o termo espacial, porque anteontem fez 150 anos que o homem pisou a Lua pela primeira vez. Ora bem, nesta pergunta o que é que podemos mais ou menos tirar? Que quando o espírito está desprendido da matéria e atuando só como espírito, em estado de desdobramento, o espírito, como nós já sabemos, fica com muito maior lucidez do que estando quando estamos nós aqui acordados. Não temos tanta lucidez assim. Por ter mais condições de utilizar as suas faculdades de espírito. Kardec quer saber se, diante disso, ele teria condições de saber qual é a época da sua morte. É tal esta a questão que ele faz aos espíritos. Porque ele, em tese, tem mais informações, mais lucidez, mais conhecimento. Pelo sono e a espiritualidade, o que é que nos diz? Que ele pressente a hora da sua morte. Até porque, quando nós estamos a fazer o nosso plano de reencarnarmos, porque nós, quando estamos na erraticidade, nós preparamos a próxima existência. Dizemos no mistério da reencarnação, nós dizemos o que é que queremos voltar a fazer cá em baixo, quais são as provas que queremos cumprir, e a espiritualidade é tão nossa amiga, como diz o nosso querido irmão Fernando, que nos permite pagar muitas prestações, não precisamos pagar tudo de uma vez. Permite-nos indo pagando, porque senão não conseguíamos, estávamos sempre constantemente a falhar a prova. Quando estamos a fazer o plano de reencarnarmos, é um dos pontos previstos no plano a forma como será o nosso desencarne. Portanto, nós na erraticidade, quando estamos no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, aqui isto é um mundo de passagem onde estamos, nós já sabemos como é que vamos desencarnar na próxima existência, quando viermos outra vez. Portanto, como será o desencarne, a época que mais ou menos se dará esse desencarne. Então, por mais que nós não nos lembremos, porque depois nós, quando estamos no corpo, Deus permite-nos dois dons fantásticos, que é o dom do esquecimento e o dom do livre-arbítrio. São dois dons que Deus, nisso, foi extraordinário connosco. Quando estamos a encarnar, aquela informação está dentro de nós e ela faz parte de nós. E quando chega perto, na verdade, nós vamos pressentindo como que com uma intuição, é como se fosse uma força, uma verdade interior, nos fosse falando, dando-nos essa impressão quando ele diz, também sucede ter plena consciência dessa época, como é que ele pode ter essa plena consciência exatamente por ele ter participado no seu plano de reencarnação. Ele participou e ele lembra-se quando é que disse, quando é que está previsto o seu desencarne da próxima existência. E quanto a esta questão, nós
utilizamos muito aqui também o espírito miramês, que também tem as explicações das questões todas do livro dos espíritos e tem as questões também muito bem explicadas. E Miramês diz-nos assim: o espírito, quando está parcialmente desligado da matéria, mesmo que seja em relaxamento profundo, por vezes tem a intuição do dia do seu desencarne, quando está preparado para tal revelação. Muitos sabem até o dia certo e mesmo a hora. Isso acontece em todas as religiões e mesmo filosofias espiritualistas. Há uma diferença entre espírita e espiritualista. É que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Portanto, se algum dia vos falarem nisto, a diferença é essa. Todo espírita é espiritualista, mas todo espiritualista não é espírita. Quem sente essa verdade alimenta-a sem dúvida. Jesus foi o marco dessa prática quando anunciou tudo o que deveria acontecer com ele. Além do pressentimento da morte, existem também outras revelações, como desastres, morte de parentes e de amigos. Essa será a mediunidade do futuro, quando as revelações nos virão pelos processos da intuição. Não há segredos para a alma livre, ou para a que fica livre, mesmo estando movendo-se na carne. O Espiritismo mostra-nos todas as modalidades, como o Mestre fez com os discípulos, para desenvolver ou despertar as faculdades espirituais que dormem no centro da vida. Se pudéssemos compilar em livros todos os casos acontecidos em todo o mundo, teríamos vários volumes, porque todos os dias acontecem em todos os países essas revelações, como também de pessoas que, em estado de catalepsia, visitaram o outro mundo, o mundo dos espíritos, lembrando-se de tudo o que com elas sucedeu. O estado de catalepsia é um estado praticamente de letargia, só que não estamos mortos. O corpo está vivo, os nossos órgãos vitais trabalham, mas trabalham muito lentamente. Isso foi o que aconteceu com Lázaro, que quando desapareceu, como é que é possível? Não, ele não estava morto, ele estava em estado de catalepsia. O que falta à humanidade é maturidade de consciência para se sustentar, passando a viver os ensinamentos de Jesus, que confirma o intercâmbio entre os dois mundos, a reencarnação e, enfim, todos os anúncios da doutrina espírita que trilha junto à verdade. Não é revelado a todos os seres o dia da sua morte, porque criaria confusão no meio dos homens, sem o devido preparo. Imaginem todos nós sabermos que vamos morrer amanhã ou daqui no próximo mês. Isto ia trazer uma grande confusão a todos nós, de certeza. Falta-lhes a educação espiritual para tal anúncio em massa. Somente com o tempo, os espíritos superiores deverão usar o espaço para os avisos desta ordem. Temos de considerar nesta fase, porque passa a humanidade um momento de grandes provações, quando as almas se encontram aturdidas e seus corações creem e descreem, fazem e desfazem, afirmam e negam, abençoam e amaldiçoam. Reparem que esta explicação de Miramês foi dada já há muito tempo atrás e está tão real agora no nosso mundo, este parágrafo que eu li de Miramês. Jesus é a firmeza da humanidade. Esse é o século da confusão, após o qual nascerá a estabilidade nos corações aflitos. A doutrina espírita veio cuidar das criaturas perdidas em ondas revoltas e ela é capaz de conduzi-las à praia na extensão da sua harmonia para que todos tenham paz no coração e a consciência receba a tranquilidade que não perturba. Depois da calmaria, as revelações no sentido da morte, nesse ou naquele dia, não vão trazer distúrbio algum à alma, e sim alegria, por voltar à verdadeira pátria, onde poderá encontrar, já esperando, os velhos amigos e familiares que a precederam pelos portais do túmulo. O espírito, estando desprendido da matéria, tem a sua visão expandida e o seu conhecimento ampliado, de sorte que a vida lhe aparece na existência de Deus. Isso quando ele passa a conhecer um pouco da verdade.
E vamos passar à questão 412, e Kardec faz esta seguinte questão: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? E os espíritos respondem: pode, pois o espírito acha-se preso ao corpo, balão cativo ao poste. Assim, com sacudidas do balão, abalam o poste. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Nunca vos aconteceu acordarem e parece que já têm trabalhado bastante? Às vezes acordar cansados. Pronto. Nós sabemos que quando dormimos ou descansamos, o espírito não dorme, o espírito está sempre em atividade, porque ele, diferente do corpo físico, não precisa desse mesmo descanso. Ele precisa de novas energias e novas forças. Nós conseguimos passar mais tempo sem comer ou sem beber do que sem descanso. Nós conseguimos estar sem comer à volta de uns entre 7 e 8 dias, sem beber 4, 5, sem descansar ao terceiro dia, se não formos à cama, o quarto dia nós já não funcionamos. O descanso é extremamente fundamental, mas ele faz quando está em desdobramento, obtendo na espiritualidade energias e fortalecimento espiritual. Mas o espírito está em atividade e ele está ligado ao corpo físico pelo perispírito. E dependendo das atividades positivas ou negativas, fatigantes ou não realizadas pelo espírito em desdobramento, é claro que toda essa movimentação se vai repercutir no corpo físico, porque, como ele diz aqui, ele está ligado ao corpo pelo perispírito. É a tal dicotomia que ele faz, como se fosse um balão preso a um poste. Então, dependendo daquilo que nós vamos fazer durante o desdobramento, nós vamos cansar ou renovar o nosso espírito e, consequentemente, o nosso corpo. Por isso, um indicativo muito bom para nós sabermos se fizemos coisas boas ou más durante o desdobramento, pelo sono, é saber exatamente como nós acordamos. Se acordarmos cansados, sentimos que não dormimos nada, o corpo muito pesado, um mal-estar geral, é sinal que não estávamos muito bem acompanhados. Estávamos a fazer coisas não muito boas. Por outro lado, se acordarmos bem alegres, com uma sensação de descanso e de renovação de energias, é que tudo indica que durante o desdobramento estávamos a fazer coisas construtivas. E Miramês, relativamente a isto, o que é que nos diz? O sono é um reparador das energias gastas nas atividades durante o dia e coloca o corpo predisposto a receber forças cósmicas que o espírito respira no plano da vida maior. No entanto, se a alma se encontra atribulada, onde quer que seja, ela transmite para o seu instrumento de carne essa turbulência, de forma que o corpo não descansa. Por vezes levanta-se pela manhã mais cansado do que quando se deitou. É nesse sentido que sempre pedimos aos companheiros no mundo físico que se preparem para o sono com orações e leituras sadias, porque dessa forma podem ter bons sonhos e ambiente elevado, que o levam a respirar energias superiores, reabastecendo o corpo somático para enfrentar as lutas de cada dia. Os pensamentos inferiores cansam o corpo. Eles, em si, já são forças negativas capazes de destruir momentos de paz e o sossego da alma. Todas as emoções que o espírito tem no decorrer do sono, na erraticidade, são passadas ao corpo, que se afigura como o fio-terra. Ele recebe as cargas magnéticas inferiores e sofre as consequências. No fundo, é o mesmo espírito que criou o ambiente negativo e que passa a sofrer a sua influência. Devemos ter unissonância com a alegria pura. Ela leva energias superiores para todo o soma. Mesmo a alma que se encontre no plano do espírito, com a alegria é capaz de reabastecer todas as fibras do corpo físico, rejuvenescendo-o em todos os seus aspectos espirituais e fisiológicos. Quando alguém consegue fazer-nos sentir ferido, armazenamos miasmas inferiores nos centros de forças que o encaminham por força da lei a todos os pontos do sistema nervoso, levando a alma a emoções inferiores e precipitadas. Os sonhos são certamente
produto de encontros no mundo espiritual. No entanto, somente somos atraídos para os lugares que correspondem às nossas vibrações espirituais. Onde está o tesouro, aí se encontra o nosso coração. Essa frase é evangélica e certa para o assunto que estamos tratando neste momento. Não é culpa de alguém se estamos sonhando com coisas más. Atraímos o que somos. Quando encontrarmos algo de mal por fora, é a irradiação de dentro que busca o seu igual na manutenção dos próprios desejos. Se superiores, acendemos a luz. Se inferiores, andaremos pelas trevas. É recomendável que o homem se prepare durante o dia com bons pensamentos, com conversações dignas e com nobres atitudes, pois com o tempo necessário não terá sonhos inferiores. Em certas pessoas as reformas são breves, noutras mais demoradas. Pela lei das reencarnações, juntamente com o karma, é fácil compreender essa situação. Os que se demoram nas trevas não devem esmorecer nos primeiros sinais da revolta da natureza ou rejeição dos pensamentos elevados. Devem enfrentar todos os reveses, pois aquele que perseverar até ao fim será salvo, nos diz o ensinamento divino. Ninguém perde em fazer o bem, praticar a caridade e viver o amor. Jesus para o mundo da sua época foi vencido, mas para Deus foi vencedor, e o mundo, a humanidade, haverá de reconhecer que ele era, foi e será aquele que nunca perdeu nas lutas em favor de todos os povos. O sono é a hora de descanso e reparo das forças físicas e mesmo espirituais, mas devemos nos preparar para não nos desviarmos dos caminhos por onde podemos preparar tanto o corpo como o espírito, no sentido de receber as bênçãos de Deus, pelos canais do descanso. Tenhamos mais concordância com o bem, para que o amor não saia do nosso roteiro e se transforme em luz na sustentação da vida. Nunca podemos descansar o corpo sem preparar o espírito, e esse preparo, a doutrina dos espíritos, nos ensina como fazê-lo na ordem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amemos e o descanso já se encontra em caminho. Continuemos a amar, que em nosso coração há uma fonte de energia capaz de sustentar todas as atividades, porque o amor verdadeiro nunca se cansa. Muito obrigado por me terem escutado.